Nesse bate-papo, o CRT e Michele Cambaroto do Nascimento falam sobre criança interior. A infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Aproveitem! Tudo bem, querida? Tudo bem, Prazer estar Michele? aqui. Prazer receber você essa noite aqui na nossa live. Primeira vez, né, que a gente vai fazer uma live aí juntas. Pois é, e eu tô há tanto tempo no conselho já, e né, que legal, que bom, que Então, seja a primeira de outras muitas. nós temos agora bastante credenciados que estão fazendo pela primeira vez, né? Estão conhecendo esse trabalho. Muitos credenciados nem sabiam, né, que a gente tinha essas lives e tal. Uhum, E agora a gente está fazendo e o pessoal tem demonstrado bastante interesse, que né? bom. Michele, se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, se apresentar para o pessoal que tá aqui na live, e lembrar Isso, que vamos. também a live vai ficar salva, tá? Então, quem não Ah, conseguir assistir ótimo. agora, né? As pessoas podem depois assistir. E quem tiver também interesse em fazer alguma pergunta, pode mandar aqui nos comentários para gente. Isso, fica à vontade. Tá? É, então, Fernanda, querida, eu sou uma pessoa buscadora, né, de mim mesma há muitos anos, então eu já sentia desde muito novinha que tinha um chamado para essa coisa do acolher, né? Comecei a fazer terapia com 16 anos, então acabei de completar 42, tenho uma jornada muito minha aí, muito íntima, né, com essa história de autoconhecimento, da saída ser sempre para dentro, né? Mas muitas coisas aconteceram na vida, fiz uma primeira faculdade, né, eu sou Relações Públicas, fiz uma pós-graduação, fiz uma especialização, trabalhei 15 anos, 16 anos em empresas, né, nacionais, multinacionais, na área de marketing, na área comercial, mas sempre com esse chamado, né, para olhar para mim em primeiro lugar e para acolher as pessoas. Em algum momento, né, dessas minhas terapias todas, passei por profissionais distintos, né? Em um determinado momento, eu conheci a psicologia transpessoal, né? Foi uma indicação. Hoje eu tô há 12 anos com essa terapeuta que é da abordagem transpessoal, e quando eu comecei a fazer terapia com ela, foi uma coisa tão assim forte para mim que eu olhei para ela e falei: o que você fez para poder fazer o que você faz hoje? Eu quero fazer isso que você faz, né? Mas assim, com aquele medo, porque eu tinha uma carreira, eu tinha uma história, né, fora. Não dava para parar tudo ali e recomeçar. E ela foi me orientando, e nessa época eu já era reikiana, né? Eu já tinha feito a formação em florais de Bach, eu já gostava desse mundo das terapias integrativas muito, muito, muito. E aí eu fui para uma formação de terapeuta transpessoal, fui fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal, vieram outros cursos, outros grupos, né? E essa semana que vem, especialmente, eu completo 9 anos de atendimentos, né? 9 anos da primeira sessão oficial como terapeuta. Os atendimentos já aconteciam antes, né? Oficialmente vai fazer 9 anos. Acabei atendendo, fui por um caminho, por escolha própria, e me especializei em atender mulheres. Então, hoje eu atendo apenas mulheres, né? Em sessões individuais ou em grupos, né? E a grande diferença, ou o grande diferencial do meu trabalho, é que ele está todo baseado, ele foi construído a partir da minha experiência também, pessoal, com a questão da criança interior, né? Trabalhar a criança interior. É, O que, Fer? o tema da nossa live, né? Falar sobre Isso. Por essa. isso que eu disse para você que eu acho que seria o tema, eu sinto que é o tema que eu precisava trazer aqui, né? Porque sobre terapia muita gente já fala, sobre psicologia transpessoal também, principalmente aqui entre os colegas, né? Porque a gente está aqui, né? Filiados por conta disso, mas esse tema para mim, né? Foi tão divisor de águas na minha vida, né? Na minha no meu caminho terapêutico, que eu fiquei com aquela sensação assim, meu Deus, todo mundo precisa saber a importância da criança interior, né? Então eu vou resumir assim para vocês muito brevemente, né? O que é essa estrutura? O que é a nossa criança interior? É essa parte inconsciente que rege a nossa vida eternamente. Por isso que o nome da live é esse, né? A infância é o caminho que a gente pisa a vida inteira.
é como se fosse a lente que hoje, adultos, nós usamos para enxergar a vida, para enxergar o mundo, para enxergar as pessoas, para nos enxergarmos, né? E essa parte nossa inconsciente, ela guardou todas as nossas necessidades não atendidas, ela guardou todas as nossas questões de relacionamento e, principalmente, talvez pouca gente saiba disso, né? 70% das nossas crenças, as crenças limitantes, todo mundo fala, né? Precisamos derrubar essas crenças, sua crença na pobreza, sua crença que não pode isso, não pode aquilo. Todas, a grande maioria das nossas crenças, eu acho que esse número é mais, né? Mas pelo menos 70% das nossas crenças foram instituídas, adquiridas lá na nossa infância, de 0 a 7 anos, não é nem só falando do primeiro setembro, né? Esse conceito é do Jung, né? Inclusive ele não fala exatamente criança interior, ele chama essa parte nossa de criança maravilha. E por quê, né? A gente ouve muito falar, principalmente aqui os colegas terapeutas, psicanalistas, né? De lidar com essa criança ferida. Vamos curar a criança ferida, porque todo mundo tem uma criança ferida. É verdade, todo mundo tem uma criança ferida, né? Isso, ninguém foge disso de maneira alguma. Uns mais, outros menos, né? Mas a gente nem mede sofrimento. Então, todos nós temos uma criança ferida. Mas, quando essa criança está acolhida, reconhecida, sendo amada por nós, ela é uma maravilha, né? Essa criança traz pra gente, assim, infinitas possibilidades de equilíbrio emocional, né? Da gente conseguir seguir a nossa vida da forma mais equilibrada e feliz possível, né? Então, eu percebi, ao longo desses anos todos, desses atendimentos, de todas essas queridas que passaram por mim, que estão comigo, né? Que elas vinham muito com essa coisa das mulheres, vamos empoderar as mulheres, que legal, que bacana. Mas eu percebia que chegava num determinado ponto do caminho, dava uma patinada. E essa querida vinha parar comigo, por eu já, né, nossa intuição, falar, eu chego até ali, mas eu chego ali, eu derrapo, eu volto. E eu me sinto assim, eu me sinto empoderada, mas em algum momento eu me saboto, né? E aí eu comecei a perceber mesmo, efetivamente, claramente, que não há como empoderar. Eu estou falando de mulheres, mas isso serve para homens também, obviamente. Não há como empoderar mulheres Né? com crianças interiores feridas. Não há como uma mulher se empoderar e ser o centro da vida dela, a potência que ela pode ser, se ela não tiver acolhido essa menininha dela. Não há, é impossível. Você vai colocar ela lá num lugar de destaque, você vai fazer de tudo para ela chegar naquele lugar que ela quer estar. Ela não se mantém. E isso, assim, é tão... Quando você descobre isso, quando você começa a acessar essa parte sua, é tão transformador. Mas, assim, e aí você começa a reconhecer isso em você começa a reconhecer isso nas outras pessoas, obviamente nas suas relações, as mais próximas, as de trabalho, as nem tão próximas, né? Porque isso é uma estrutura do ser humano, isso está em todo mundo, né? Sim, sim, com certeza. E isso traz muitos reflexos na vida adulta, né? Relacionamentos, trabalho. Eu acho que é legal pontuar, assim, para vocês entenderem, né? O que a gente costuma... Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu gosto muito de falar, e eu fico falando, porque eu amo esse assunto, eu falo horas sobre isso. Então, você me corta, Fer, se eu estiver passando do tempo aí. Como é que a gente... Vocês vão falar, beleza, eu entendi o conceito. Claro, gente, isso é um conceito extenso, não tem muita literatura sobre isso, né? É um caminho de uma vida, você não vai lá, encontra sua menininha, abraça ele e fala, vem ficar comigo, vai ficar tudo bem. Não é assim, é um processo, né? Todo mundo que faz terapia, é um processo. Leva tempo, tem resistências, tem fases, né? Então, bom, legal, criança interior é isso, e como eu reconheço que a minha criança interior está ferida? Alguém tem alguma dica? Há muitas maneiras de reconhecer isso, né? Quanto mais a gente vai ganhando consciência de si mesmo, mais fácil, inclusive, fica da gente perceber. Os sinais de que a nossa criança é muito ferida, a nossa criança interior é muito ferida. Baixa autoestima,
imagem corporal distorcida, medo de críticas, né? A gente fica muito vulnerável ao que o outro pensa da gente. É muito difícil ir contra o que a maioria espera de nós, mesmo que não seja nada daquilo que a gente queira fazer. Dificuldade de dizer não, essa é a mais comum. Essa é a Eu mais tenho, comum, assim, eu tenho não é? muito. Pode olhar para sua menininha. Resistência às mudanças. Criança, a nossa estrutura interna, criança interior, ela é como uma criança mesmo, uma criança, nossos filhos, sobrinhos. Ela tem as mesmas características de uma criança que está aqui fora, né? As crianças gostam de quê? Rotina, hora para dormir, para levantar, para comer, sentir segurança, quem cuida de mim, com quem eu posso contar. Nossa menininha, aqui dentro é a mesma coisa. Dificuldade e resistência a trabalhar as crenças limitantes. A criança interior, ela fala, não, mas olha, agora eu sou adulta, eu sei que eu posso ganhar dinheiro e ficar rica. A menininha lá dentro, ela grita assim, não, se a gente ficar rica, e aí a nossa mamãe e nosso papai, eles não são muito ricos, e isso não vai ser bom, eles não vão amar a gente. É mais ou menos assim os diálogos, tá? Com a nossa menininha, é por aí. Necessidade de aprovação das outras pessoas. A gente se coloca em situações onde a gente sempre quer salvar o outro. Criança interior ferida. Eu acho que depois da dificuldade de dizer não, esse é o segundo ponto mais comum nas menininhas feridas. Eu vou salvar. Eu posso salvar. Bem assim, do tipo dos contos de fadas, sabe? Que a gente assistia quando era criança. Alguém vai salvar a gente. Esse acho que é o segundo ponto, depois da dificuldade de dizer não, esse é o segundo ponto assim, mais comum, né, na criança interior ferida. Se sentir responsável pela emoção dos outros. Então, você costuma ser um adulto que evita a todo custo, você percebe como é que funcionam as pessoas que você mais ama, e a gente tem muito medo do abandono, né, de perder as pessoas que a gente mais ama, e a gente começa a dar a elas aquilo que a gente acha que elas precisam, o que a gente acha que elas precisam para ficar com a gente, para não nos abandonar, de maneira alguma. Nossa, eu não posso. Olha, esses são alguns dos sinais, tá? Tem muitos outros sinais, e eles se manifestam de muitas maneiras na nossa vida adulta, tá? E você começa, como eu disse, a perceber isso em você, você começa a perceber isso no outro. E quando você começa a perceber isso no outro, na hora já dá um. Opa, peraí, eu não tô. Tem vários, querida, pois é. Eu não tô falando com. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e a gente entra num embate, Fer. E aí você começa a ter um comportamento, alguns dessas, né? Resistência à mudança. Eu falo, olha, Fernanda, vamos tentar, vamos fazer as lives mais tarde. Você fala, não, 7 horas é a hora, eu não quero saber se a hora é boa, não vamos mudar em time que tá ganhando, não se mexe. Opa, que é essa resistência, né? Algo em mim já fala assim, será que ela tá com medo de mudar? Será que não é a menininha dela lá que não tá se sentindo acolhida? E aí eu posso, né, já sabendo disso, eu posso abordar você de um outro jeito, falar, olha, sabe o que eu percebi? E se a gente fizesse assim? E se a gente fizer às 7, mas fizer no outro dia? E você consegue, né, ter relações mais saudáveis, Sim, mais equilibradas. equilibradas, Tá, e aí? E aí a gente faz o quê, né, Michelle? Como é que a gente já entendeu aqui como é que a gente percebe que a nossa menina essa dificuldade. é, como é que a gente se vira? Olha, Michelle, só de você falar, eu já percebi que eu tenho, sei lá, como disse a Thaís, tenho várias Verdade. características aqui que a minha criança está ferida. Muito bem, muito bom. Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. No meu curso, né, sobre criança interior, inclusive eu aplico um teste, depois eu posso, para quem estiver assistindo aqui, eu posso, me manda um direct que eu envio esse teste para vocês, eu posso disponibilizar. Vocês vão conseguir ter ideia do quanto a sua criança interior está ferida com esse teste, né? E hoje eu fiquei muito feliz, Fernanda, de vir falar aqui no conselho para poder falar com as colegas que estão aqui, né, que trabalham, que são minhas pares, né, nesse mundo do autoconhecimento, de amparar pessoas nesse processo,
não é uma matéria dos cursos de formação das terapias integrativas. Raramente você vai encontrar alguma pós-graduação ou de de todo esse leque de cursos de terapias integrativas, não há especificamente um módulo para falar sobre isso. É muito raro. E aí eu te pergunto, né, Fernanda, como é que a gente pode cuidar de outras pessoas, ser esse guia, né, essa luz no caminho dessas pessoas, sem ter se tratado, né, tratado a sua própria criança interior e não reconhecer isso nos nossos pacientes. Olha quanto de conteúdo emocional a gente perde por não saber disso, né? E eu fiquei muito feliz de poder vir aqui falar e divulgar isso, porque a gente precisa. E aí o que acontece? A gente vai trabalhar lá na frente, ai, essa mulher que está infeliz no casamento, essa mulher que não está dando conta dela. Por que ela não está dando conta dela? Inclusive, faltou dizer na minha apresentação, né? Ao longo desses anos, eu construí uma metodologia, uma maneira minha de trabalhar, né? E eu nomeei essa metodologia de o seu melhor lugar. Por quê? Eu percebi que as mulheres que chegavam para mim, elas não estavam ali no centro da vida delas. Elas estavam ou muito na maternidade, ou muito no relacionamento, na vida profissional, na família, enfim. Menos aqui, ó, no centro da vida delas. E eu percebi também, Fernanda, que era muito fácil fazer esse movimento de trazê-las para o centro da vida delas, porque isso a vida é equilíbrio, né? Isso é fácil, voltar as coisas para o lugar de equilíbrio. A vida tende ao equilíbrio sempre. É como um pêndulo, né? Vai, bate lá até que o momento se equilibra. Então, era fácil fazer isso. O que era difícil com essas queridas? Mantê-las aqui. E aí, fechou esse ciclo para mim. Eu falei, o que sustenta uma mulher no centro da vida dela? O que sustenta essa querida no melhor lugar dela é essa criança interior acolhida por ela, tratada, curada. A gente fala curada, mas assim, eu não gosto muito desse termo, não. Eu não acho que não é, ela não está doente, ela só precisa ser reconhecida por você. A sua criança interior precisa entrar em contato com você. Vou falar o último malefício e o mais grave para mim da gente não olhar para essa estrutura. Você vai ser um adulto que vai passar o resto da sua vida cobrando os seus pais por tudo. Se você não entender que eles fizeram o que eles puderam, que talvez no lugar deles você não teria dado conta de nada do que eles deram, se você continuar ignorando esta parte tão importante da sua psique, possivelmente, possivelmente não, sim, você vai passar o resto da vida esperando que esse pai e essa mãe te acuda. Esse é o ponto Por alto. coisas que não estão dando certo, né? Eu vejo muito Porque isso. agora a gente é adultas, né, Fer? A gente tem escolha. Eu sempre falo, né? Eu tenho esse jargão. Ser feliz é uma escolha. A gente sempre tem escolha. Hoje eu posso olhar para trás, eu posso querer fazer a escolha de entender que os meus pais fizeram o que puderam. Eu tenho essa escolha hoje. A criança não tinha. Eu não tive lá quando criança. Mas hoje eu tenho. Eu não quero carregar essa corrente, arrastar essa corrente para o resto da minha vida. O que acontece quando a gente entra em contato com essa criança? Né? A gente já sabe como perceber, a gente sabe o que ela é, a gente sabe como ela se manifesta quando muito ferida, e se eu começo a entrar em contato com ela, o que acontece? Acontece que ela vai perceber que você está lá para ela vai começar ela vai se permitir criar uma relação com você. E eu falo, né, lá que quando as minhas queridas fazem o grupo comigo, né, eu falo assim, qual que é o objetivo desse grupo? Curar a criança interior? Não, eu não tenho essa soberba, eu não acredito nisso. Eu quero que, ao fim da minha formação, eu quero que essa querida passe a ser a guardiã e a defensora dessa criança interior. A guarda dessa criança vai passar para ela. Ela vai lá, ela cria uma relação com essa criança, ela acolhe, ela cria confiança, a ponto de
falar, agora vem, porque sou eu que cuido de você. A mamãe e o papai já fizeram o que eles podiam. Ou aí eu falo mamãe e papai, mas pode ser uma avó, um tio, uma tia, os cuidadores, né? Eles já fizeram o que eles podiam. Agora somos eu e você. Esse é o objetivo. Acolher a criança interior é isso. Aí ela tá comigo. Aí, quando ela se manifesta, ela não deixa de se manifestar, gente. A gente não vai matar ela, não tem como, né? A gente vai acolher, conhecer como ela é. Como é que a sua, dessas coisas que eu falei aqui, como é que a sua criança se manifesta? Eu vou falar como a minha se manifesta. Um dos pontos, né? Ela tem várias facetas, mas ela, a minha menininha, é aquela que espera ser salva. Espero ser cuidada. E aí ela fala assim, nossa, eu fiz uma besteira, nossa, eu não vou conseguir cumprir o horário. Aí alguém vai chegar e vai falar assim, não, tá cancelado. Lá no meu íntimo, a minha menininha fala, não, alguém vai vir salvar a gente. Eu sou a típica criança criada nos contos de fada, então sempre tinha alguém que vinha. Como isso se deu? Se deu nos meus relacionamentos amorosos, né? Tinha que ser um príncipe encantado. Eu esperava que o movimento fosse todo do parceiro. Então, você vai entendendo, às vezes você faz terapia e fica sempre ali uma coisinha, uma chave para fechar, uma aresta pendente. A hora que você começa a olhar para sua criança, isso vai fechando. Ah, agora eu entendi por que tal coisa aconteceu. Ah, agora eu entendi por que eu escolhi esse caminho e não aquele. Isso tudo vai se encaixando. Os sentimentos, os pensamentos vão clareando, né? Exato. E aí, fazendo tudo isso, indo lá, encontrando com essa criança, conseguindo trazê-la para nós, né, pegar a guarda dela. Primeiro que você pensa, né, todo mundo teve uma família disfuncional. Por melhor que tenha sido sua família, meu bem, é isso aí. Foi como deu. Quando a gente tem filho, então a gente fala, meu Deus, como é difícil, né? Foi como deu. A gente traz essas mágoas, essas mazelas que a gente teve com os nossos pais, das nossas necessidades não atendidas, e eles continuam não atendendo, não estão aí para atender as suas demandas. Como que eu lido com isso? Me afasto, rompo com os meus pais? Não, a hora que você olha para sua criança e você acolhe ela para de falar com você essas coisas. Olha, a gente precisa ficar com a mamãe, olha, a gente precisa fazer isso porque o papai gosta que a gente faça isso. Não, você fala, eu faço, eu sou a adulta que cuida de você, vai brincar, vai fazer a coisa boa que você tem que fazer, que esse assunto eu resolvo e eu cuido de você. E aí, essa criança, quando ela é integrada a nós, quando a gente chega nesse estado aí, o que é que ela nos traz de bom? Também tem uma listinha, traz muitas coisas boas, né? É como você olhar uma criança, seu filho, seu sobrinho, alguém convive com criança, vai logo pegar. O que é o lado bom da criança? Né? O que conviver com uma criança traz de bom pra gente, né? A criança é extremamente resiliente. Né? Sim, inocente, pura, né? A gente, com uma criança, percebe como a gente deixou de ser criativo, né? Porque a criança, ela faz de um pedaço de rolo de papel que acabou um boneco. As crianças são espontâneas, verdadeiras. Elas não simulam. Sim. As crianças costumam, até por essa resiliência, elas costumam enxergar a vida de uma maneira muito positiva. E o ponto alto para mim, né, é a intuição. A criança, ela está ainda, né, muito ligada a esse outro mundo de onde ela veio. Então, nos primeiros anos, ela está completamente ainda recebendo. A gente sempre ouve falar, né? Ai, a minha filha, 3 aninhos, falava que via o vovô sentado na poltrona. Ai, porque o amigo imaginário, porque é mais fácil imaginar um anjinho, né? A gente ouve isso toda hora. Por quê? Porque esse canal ainda está completamente recebendo a informação, né? A gente vai crescendo isso aqui, né? Esse chakra vai fechando, as atitudes que a gente tem na vida vão também fechando e a gente às vezes precisa buscar ajuda para, né, reconectar. Então, quando eu vou para dentro, acolho essa menininha e deixo ela trazer o que há de melhor para mim, esse canal aqui faz assim, abre, né? E isso é bárbaro.
Isso, o que é que faz de mais importante na vida de um adulto? Sabe aquela coisa que te acontece que você fala, meu Deus, como que eu vim parar nisso? Eu não sei o que eu faço para sair daqui, não tem saída, eu não vou dar conta. Quando a tua menininha tá acolhida por você e você fala, chegamos num problema crítico e agora ela vem com essa resiliência, com essa intuição, com essa criatividade e ela vai sussurrar para você qual é o caminho. Os adultos estão muito, né, fechados para isso. Sim, Se a sim. gente ficar só no mental, para muitas coisas a gente não vai ter repertório, a gente não vai conseguir dar conta, né? Vide aí quantas pessoas num nível de ansiedade absurdo, né? Assim, nunca se falou tanto sobre isso, nunca se teve tantos problemas em relação à saúde mental e emocional das pessoas, como tem acontecido agora, né? Para mim, verdadeiramente a saída está nesse trabalho com a criança interior. Nossa, e você falando, Michele, eu estou pensando aqui, refletindo sobre o que você está falando, é muito real isso, muito. E Toca a gente, né? sobre as formas que a gente tem de identificar essa criança, é igual você falou, eu consigo ver em mim e consigo identificar em outras pessoas. Então todo mundo está passando por isso mesmo, né? Sim, olha, a gente vê isso toda hora, Sim, muito mais do que a gente imagina. Sabe essas reações acaloradas que as pessoas têm, de repente, joga, bate, pega, joga, grita, xinga. Você olha e fala assim, não é o adulto que tá aí, não. Porque um é, adulto normal não vai chutar o balde, porque a gente já sabe que vai ter que ir lá catar. Porque os adultos chutam o balde, mas eles mesmos vão lá e tem que catar. sim, A gente já olha e fala, eu não vou entrar em dividida com essa pessoa agora. Ela está na esfera da criança dela, ferida, feridíssima. sim, Eu vou me afastar. Como você faz com uma criança que está fazendo birra, teu filho, teu sobrinho? Calma, se acalma, segura ali, dependendo da idade, né? Você pode tentar conversar, tentar dar um abraço, acolher. Você não entra numa dividida com uma criança de 5, 6 anos que está tendo uma birra, que está fazendo uma birra. Por que a gente faz isso com os adultos que estão lá com as suas crianças feridas, né? é, Claro, a gente não tem obrigação nenhuma. Eu tô falando isso quando são os nossos queridos. É marido, é parceiro, é irmã, é mãe, é pai. A gente, tendo esse conhecimento, a gente pode perceber isso. Né? E pode evitar esse tipo de conflito, porque você vê claramente que não é o adulto que está ali. Né? É é. aquela parte ferida. Não é de um adulto que está em equilíbrio, né? Uhum, Michele, deixa eu ler um comentário para você, eu achei interessante. uhum. Drix, depois que perdi minha mãe, percebi que não consigo acessar minha criança interior. Não tenho clareza sobre isso, mas acredito que perdi. Eu acho que não tem como perder, né? Eu acho que ela não está conseguindo. Não. Odri, deixa eu contar uma coisa para você. Você Eu sinto muito pela sua mãe primeiro. Espero que você esteja recebendo amparo para passar por esse processo. A tua menininha está sofrendo esse luto e ela pode ter se recolhido. Como fazemos nós adultos quando passamos por um luto muito grande? Luto não é só morte de pessoas queridas. É a perda de um emprego, é a perda de um casamento, de uma relação, né, de uma condição financeira. Esses processos de lutos tantos que a gente vivencia todo dia, né? Nós estamos passando por um processo de luto agora, nós todos aqui juntos, porque o dia está acabando. O dia de hoje morreu, né? Então são muitos pequenos lutos para processar. Não tem essa parte nossa, ela não some, como eu falei no começo, ninguém vai matar a criança interior e falar, não preciso me preocupar com isso. Não, é melhor você entender que ela existe, é melhor entender como ela funciona e cuidar dela. Porque aí pelo menos você sabe com quem você está lidando, né? Eu pelo menos prefiro assim. E o que precisa acontecer, minha querida, talvez, né, eu não sei há quanto tempo você perdeu sua mãe, mas eu nem aconselho ir ao encontro dessa menininha se for uma perda muito recente. Mas aí também o recente é relativo, depende de como você está encarando essa perda, né? Se já passou 1 ano, 2 anos, aí é um movimento assim, vai lá. Vocês vão perguntar, como que a gente vai lá, né? A gente fecha o olho, imagina a nossa menininha lá. Não, existe uma coisa que a gente usa muito na psicologia transpessoal, e para mim é o grande diferencial para as outras linhas, né?
que é o exercício de imaginação ativa. Então, eu vou conduzir essa querida, né? Vou falando, então coloco ela num estado de... Faz 7 anos, Bri, poxa vida. Então, tá na hora de resgatar essa menininha que ela deve estar sofrendo bastante com a ausência dessa mãe, né? A gente faz isso indo lá, né? Então a gente vai lá encontrar essa menininha através desses exercícios de imaginação ativa, né? O que eles fazem? Eles alteram o nosso estado de consciência. Então a gente sai desse estado de vigília, que eu tô aqui prestando atenção em tudo para falar com vocês, e entra nesse outro estado mental que permite que a gente sinta essa presença. E lá, nesse lugar, a gente restabelece essa relação, tá? Que bom que você tá bem, que bom que você tá entendendo, né? E que bom que é um bom momento para você retomar ou começar o processo de encontrar sua menininha, né? Ela vai te dizer o que está acontecendo. É muito lindo. Às vezes, até quando eu faço, né, comigo, porque é óbvio que para eu poder terapeutizar, eu faço terapia, isso nunca é o mínimo que eu tenho que fazer, né? Fora todos os estudos, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, mas é muita informação. Eu vou lá encontrar minha menininha, né? E eu já encontrei ela de diversas maneiras. Teve dia que eu fui lá, ela não quis conversar. Teve dia que eu fui lá, ela quis brincar. Teve dia que eu fui lá, ela não queria que eu saísse. Teve dia que ela estava com raiva, teve dia que ela só chorou. Então, tem momentos que você encontra a sua menininha pequenininha, tem momentos que você encontra a sua menininha com 11, 12 anos. Então, eu acredito muito nesse movimento sábio do nosso inconsciente. Ele traz pra gente, na hora certa, aquilo que a gente vai dar conta de tratar, tá? Entendi. Talvez nessas suas tentativas, Dri, respondendo ainda, não era o momento de acessar. E o seu inconsciente, ele quer te manter vivo e bem. Como eu falei no começo, a vida quer viver, a vida, ela tende sempre ao equilíbrio, né? Talvez naquele momento não era a hora, mas fica o convite, é sempre muito bom. Michele, você, além dos atendimentos, você dá curso também, então? Eu até falei que Trabalhar. eu queria contar uma novidade aqui, né? Porque eu tenho, nessa minha metodologia do Seu Melhor Lugar, ela tem 3 fases, né? Então, na primeira fase, a gente faz uma vivência. Inclusive, agora, dia 20, eu vou estar em Santos, fazendo pela primeira vez presencial. Até então, eu estava só com os grupos online. Nessa vivência, a gente identifica onde essa querida está, né? Ela vai olhar para a vida dela e falar: não estou bem, eu não estou no meu melhor lugar e eu quero. Vai ter, Marcela, vai ter sim, dia 20. Ainda tenho 3 vagas. E aí, nesse primeiro momento, eu também apresento para ela isso que eu apresentei para vocês, tá? Não, não é aberto, tá? Precisa se inscrever e até sexta-feira você paga uma inscrição e ganha outra, tá? Enquanto eu tiver essas vagas. Na segunda fase da minha metodologia, a gente vai para um grupo, de novo, mas aí nós vamos para um grupo para levar essa querida para o lugar dela. E como é que eu levo essa querida para o lugar dela, cuidando da criança interior? Então, nessa segunda fase da minha metodologia, a gente vai trabalhar a criança interior. Ah, Michele, para fazer... E aí nós temos a terceira fase, que é uma mentoria, que é mais específica, mas lá no meu Instagram vocês vão encontrar essas informações. Se não encontrarem, podem me chamar, fiquem à vontade. Eu já faço terapia, eu quero só cuidar da minha menininha. Então, você pode vir para a fase 2, né, desse meu método. Lá a gente vai trabalhar isso. E a novidade que eu quero contar aqui em primeira mão é que no segundo semestre eu vou abrir uma formação para os meus colegas. Eu vou abrir uma formação para terapeutas. E aí vai ser um projeto bem especial. Não saiu nada disso ainda no meu Instagram, nem site, nada. Eu estou contando aqui em primeira mão. Eu tenho, assim, eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu sei que tendo essa ferramenta, a gente vai poder fazer muito mais por todas as pessoas que nos procuram, precisando se encontrar, né? Quanto E vai aí abrir eu vou, ainda? nossa, muito. Então depois eu passo mais informações, a gente também troca, Fê, como pode fazer isso, né? Divulgar para, Sim, pelo obviamente, que quem for associado vai ter, né, vai ter aí que um presente e tal, a gente pode ver tudo isso, porque a gente precisa disso. E o que é legal? Quando você descobre a importância dessa, é uma entidade, né, praticamente, dessa sua parte aí,
inconsciente, você também entende a importância de cuidar das crianças, dos teus filhos. Por que que é importante, né, que a gente cuide muito bem da infância? Porque, como eu disse, a infância é o chão que a gente caminha a vida inteira. Vida inteira. Sim, verdade. Muito bacana, Michelle, esse conteúdo, viu? Que bom. Aqui na minha cabeça já abriu várias abas Já pra gente bugou. ter aqui. E é porque eu também tô falando super rápido, tô resumindo, né? Resumi aqui para vocês, assim, muito resumido, gente. Pelo menos para vocês terem noção, né? Para as pessoas que vierem aqui assistir depois, elas vão sair minimamente entendendo o que que é a criança interior, né? Como ela se manifesta, por que que vale a pena cuidar. Como a gente nunca tinha feito live juntas, eu fui até seu Instagram, pesquisei, né? Você tem um material bem legal lá que fala, né, sobre esse seu trabalho. Então, para o pessoal que tiver interesse, né, acessar o seu Instagram, a hora que encerrar aqui a live, eu vou deixar marcado, né, Tá bom. o seu Instagram certinho, para Uhum. o pessoal dar uma olhadinha nos seus destaques, que tem um material bem bacana lá, já dá para ter um pouco de Isso. como. E acompanhar na minha bio, vocês vão encontrar os caminhos, né? Meu site, os caminhos para falar comigo, a programação. E eu tô sempre lá, a hora ou outra, né? Tem stories, tem conteúdo, né? E aí, assim, se tiver essa identificação, eu sempre falo, né, que o processo terapêutico depende dessa identificação, porque pode ser que eu fale e não faça sentido, e aí se fizer sentido, né, vem acompanhar, quem sabe, né, não seja também para você um divisor de águas como foi para mim, né, como tem Exatamente, sido. é verdade, isso mesmo, é um divisor mesmo. Uma pergunta aqui da Thaís, vamos fazer ela por último. Os sonhos podem revelar algo sobre a criança ferida? Pode, os sonhos são a maneira do inconsciente se manifestar. E a nossa criança interior, ela está nesse lugar, vamos dizer assim. Não é um lugar físico, né, gente? É um lugar energético, talvez. Mas sim, com certeza. Com certeza. Ele, Pode se você manifestar. também ou só mulheres adultas? Não, não atendo crianças. A minha idade mínima é 15, a partir de 15 anos. Ah, legal. E você faz atendimento online também? Online. Eu sou de Campinas, né? E Eu estou fazendo atendimento estou online. aqui do lado. Eu sou de É? Valinhos, Ah, que legal! Muito bem bom, próximo. muito bom. Sim. Ah, legal. Então, vou deixar aqui então, o seu Ah, Instagram para quem querido. interessou, quem tiver vontade de conhecer Isso. o método. Ficou dúvida, porque esse tipo de conteúdo mexe com a gente, aí a gente, como você falou, abre umas abas assim, depois não consegue fechar. Me escreve. Antes eu falava muito sobre criança interior no meu Instagram, né? Falava muito mais sobre isso. Mas eu percebi que isso está em tudo, né? Então, eu parei de nomear assim, não me chamo mais de terapeuta da criança interior. Isso é a principal ferramenta do meu trabalho, é a base do meu trabalho, né? Então, se bugou, as abas não estão fechando. Nossa, Michelle, você deixou um. Me escreve, fica à vontade. Eu divido, depois partilho a dúvida, né, para outras pessoas verem. E a gente está aqui para se ajudar. Eu estou aqui a serviço. Sim. As meninas que participaram aí, os meninos também, né? Que tiverem interesse, quiser indicar para alguém, né? E, Isso. e o teste que você mencionou, você pode disponibilizar para quem Isso. tiver Se interesse. quem está aqui nos assistindo, né, Eu agora ao vivo ou depois, né, porque você falou que vai ficar salva, fiz. pode me chamar no direct, eu mando o teste, né, tá em PDF para você fazer e depois você conseguir entender o tamanho dessa ferida, né? Eu acho que a hora que você faz o teste, inclusive, né, nessa fase 2 do meu método, do seu melhor lugar, quando a gente entra para tratar desse assunto, a gente divide a infância em 5 fases. Então, vai lá de 0 a 9 meses, 9 a 18 meses, 18 meses a 3 anos, 3 a 6 e vai. São 5 fases. Sim. Até 26 Nossa, anos.
tá? Sim. Então você fala assim, criança interior, ah, não, mas aí quando eu tive 15 anos, aí já estava tudo bem, minha vida ficou boa, só foi ruim antes. Não, a gente está falando que é uma estrutura que ainda se forma até 26, 25, 26 anos. Alguns autores falam 23, outros falam 26, mas a média, tá? Então, tem muito conteúdo que está incluso nisso. E tem muita gente que não está nessa idade, que ainda está aí com 16, 17, 23, ainda está nessa formação, né? E pode ter consciência disso e já começar a atuar de forma positiva, né? Não precisa esperar. Quanto mais nova, Quanto antes, melhor. Menos desencargos dessa infância, né, são mais altos. Exato, né? Exato, querida. Então, é um trabalho bem bonito e eu quero mesmo esse ano estar, assim, nos meus planos primeiros, levar isso para os meus colegas terapeutas, porque eu percebo que faz falta, né? Sim. Até porque falando agora com os colegas, né, falando com as colegas terapeutas, se a gente não está com essa nossa menininha ferida muito bem acolhida, a transferência que a gente faz com a menininha da nossa paciente fica um negócio complicado. E aí a gente tá ali, né, transferindo o que é nosso para nossa paciente e o negócio vai e volta e aí não tem processo. Aí o caminho não acontece, né? Então é importante a gente entender a nossa responsabilidade enquanto terapeutas integrativos. Sim. Isso aqui é coisa que a gente não pode deixar passar, tá? Exatamente. Michele, quero te agradecer. Foi uma live, para mim, foi incrível, Que foi bom. maravilhosa. Para mim também. Muito, muito enriquecedor. Nossa, amei mesmo. Bom. Teste, tá? Quero ser aí. Isso, vou mandar. Se puder me mandar, eu quero muito fazer. Sim. Te agradeço em nome do conselho. Espero que a gente possa agendar aí outras lives, né? Se tiver outros temas para falar. E lembrar o pessoal que a live vai ficar salva. Quem quiser enviar para o colega, para amiga, para irmã, para mãe, Isso. repassando aí. Isso. E depois, quem quiser entrar em contato com você, vai ficar salvo também seu Instagram. Isso mesmo. Obrigada. Estou a serviço. Agradeço muito, muito todo mundo que esteve aqui, que vai passar por aqui. E obrigada, Fer. Obrigada mesmo, querida. Foi muito, muito bom mesmo. Muito legal. Que bom. Fico feliz. Agradeço. Boa noite. Tá? Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Esperamos que tenha gostado desse bate-papo. Você pode ouvir muito mais. Veja os links no site do CRT. Aguarde novas conversas e até mais.